Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Hoje vamos estar vendo a mensagem 7 do Alimento Diário, o volume 2. O título é O Poder e a Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o título da mensagem, irmãos? E a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem tudo a ver conosco, irmãos. Esse poder e também a vinda do Senhor. Tudo é para nós. O Senhor está preparando a sua vinda, por meio de cada um de nós. Por isso essa visão da glória precisa de compactar cada um de nós, porque o que o Senhor tem para nós é algo muito precioso, irmãos. Então, louvado seja o Senhor. O Evangelho de Mateus, a gente tem visto nessas últimas mensagens, a respeito até o capítulo 15, como que as pessoas viam o Senhor Jesus. Às vezes, até nós mesmos, irmãos, sempre vemos o Senhor como alguém que pode resolver todos os nossos problemas. Isso, pode curar, pode nos suprir financeiramente. Então, o Senhor, realmente, Ele é tudo isso aí. Mas o Senhor quer mostrar algo a mais para nós. O Senhor não quer que nós conhecemos Ele apenas com o seu ministério terreno, como uma pessoa simples, humilde, uma pessoa desprezada, e as pessoas até viravam a cara para Ele. Então, isso fala no livro de Isaías. Isaías 53, versículo 1 e 2, fala assim: quem crê em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dor, sabe, como que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Então, essa era a forma que as pessoas conheciam o Senhor no seu ministério terreno. Mas o Senhor, a partir do capítulo 16, o Senhor muda todo esse quadro. Graças a Deus, porque no capítulo 16, a gente pode ter uma visão mais ampliada do que é o Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa visão, está claro o que o Senhor é para nós. E ali em Mateus 16, ali o Senhor, Deus, o Pai, Ele revelou quem era o Senhor Jesus para os discípulos. Quando ele pergunta no versículo 3, fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizia João Batista, outro Elias, outro Jeremias e outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele,
quem diz que eu sou? Então ali, quando o Senhor viu o que o povo falava dele, mas ele perguntou aos discípulos: e vós? O que eu sou para vocês? Aí Pedro fala assim, respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. Então aqui, o Pai, ele revelou o Filho, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a visão já foi uma visão mais ampla com respeito à pessoa do Senhor. Ali ele foi apresentado como o Filho de Deus. Então aquele mistério que para alguns que não sabia quem era o Senhor, ali foi revelado. Mas só que o Senhor também, ele tinha um mistério. Ele fala no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o Senhor, ele fala que ele vai edificar, ele está edificando a sua igreja. Qual que é esse material para essa edificação? O Senhor tem um projeto, irmão, que é edificar a igreja. Mas o material, irmãos, quem é o material? Somos nós, irmãos. É eu e você. Então o Senhor está trabalhando em nós para essa edificação, para que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa é a igreja edificada. Então esse é o desespero de Deus, para nós sermos transformados, valorizar a palavra, ter a visão daquilo que Deus está mostrando para nós. Deus, ele tem um propósito, irmão, é trabalhar a sua natureza divina para dentro do homem tripartido. Então, o Senhor, ele está fazendo esse trabalho de transformação. Então, nós precisamos ter um coração alargado, um coração aberto, para que o Senhor tenha liberdade de transmitir todo o seu plano, a sua vontade, em cada um de nós. Então, por isso, a importância da visão. Uma visão para nos governar, certo? Porque fala da vinda do Senhor. Então, esse é o tempo, a era da graça, que Deus deu para mim e deu para vocês. É o período que nós temos, irmãos, para ser transformado. Então, a era da graça é para isso. É que o Senhor tenha liberdade para trabalhar em nós, porque Ele quer ver a sua igreja edificada. Ó Senhor Jesus, isso precisamos valorizar, irmãos. Valorizar as palavras que o Senhor tem trazido para nós. Porque é por meio da palavra que nós vamos ser conduzidos até a vinda do Senhor. Então, Mateus 16 aqui, o Pai revela o Filho revela a igreja, que somos nós. Mas, quando ele entra no capítulo 17, irmão, que é os versículos citados na mensagem de hoje, ali o Senhor abre mais ainda a visão para nós. Ó Senhor Jesus, vamos ler Mateus 17, versículo de 1 a 8, irmãos, amém? Ó Senhor Jesus, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro,
e os irmãos Tiago e João, e levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres ficar, uma será tua, outra de Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem envolveu. E eis vinda uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ó Senhor Jesus, vamos até o 8, amém? Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não demais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém senão Jesus. Então aqui o Senhor, Ele mostra de uma maneira mais ampla ainda. É o que o Pedro, Tiago e João pôde ver ali, a sua glória. Então Deus, Ele quer nos introduzir na sua glória. Fala no versículo 1 e 2, fala que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, para um alto monte. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos levar para um monte. Ele quer nos tirar de toda a esfera terrena. Aqui, Pedro, Tiago e João, eles foram separados para ver algo, certo? Que até então ninguém tinha visto. Mas ali no monte o Senhor revelou para eles a sua glória. Então o Senhor, Ele quer nos tirar dessa esfera terrena, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós não podemos ter uma visão limitada, uma visão de dentro de uma cisterna, não é isso? Você olha para cima, você vê só aquele buraco. Mas na medida que você vai subindo, a sua visão vai ampliando. E também a visão dentro de um vale. Se você estiver dentro de um vale, a sua visão é limitada. Você só vê até a serra, de um lado e de outro. Você não vê além da serra. Mas o Senhor aqui, Ele levou os discípulos para um monte, para mostrar algo para eles. Então hoje também, irmãos, nós precisamos estar no monte. Mas não é um monte físico. Porque se nós subirmos num monte, numa serra, a nossa visão, ela vai ser muito ampla. Mas tudo que nós vamos estar vendo ainda é terreno. Tudo que você está vendo é terreno. O Senhor quer nos levar para um monte, mas para ver a sua glória. E esse monte, irmão, hoje é o nosso espírito. Então, nós precisamos ser aqueles que exercitam o espírito para nós vermos o que o Senhor quer mostrar para nós. Quando o Senhor convidou ali os 3, Ele quis mostrar algo para eles. Cada um de nós que está aqui nessa noite, irmãos, o Senhor também nos convidou. Somos convidados do Senhor para ver algo. O que o Senhor tem para mostrar para mim nessa noite? O que o Senhor tem para mostrar para você nessa noite? Então, nós precisamos ter esse coração de querer ver o que Pedro, Tiago e João viram. Eles viram a glória do Senhor. Ó Senhor Jesus! E em Lucas 9, tem uma passagem parecida com essa de
de Mateus 17, né? São bastante parecidas. Fala assim: há cerca de 8 dias depois de preferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Irmãos, fala que ele subiu ao monte com um propósito de orar. O encargo não é falar sobre oração, mas aqui mostra, irmãos, que para nós vermos alguma coisa, nós precisamos ter um viver de comunhão com o Senhor. E ali aconteceu algo, enquanto o Senhor orava, algo aconteceu. Fala que os discípulos ali, eles estavam, com muito sono, mas eles puderam ver a glória do Senhor, tudo o que estava acontecendo. Então, irmãos, nós precisamos de ter esse testemunho, o que Deus está mostrando para nós. Nós precisamos ser testemunhas vivas, para testemunhar o que Deus está fazendo na igreja. Ó Senhor Jesus, nós formos ver o testemunho de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 16 e 17, gostaria que os irmãos lessem comigo, amém? Ó Senhor Jesus, e fala assim: porque não os demos a conhecer o poder, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventada, mas nós mesmos fomos testemunha oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí, irmãos, veja bem o testemunho de Pedro, porque ele fala que ele ouviu do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, nós precisamos também de ouvir a palavra do Senhor. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós vamos à palavra, é Deus falando conosco. Então, a importância de nós ouvirmos o falar do Senhor é por meio da palavra. Certo? Então, quando nós vamos à palavra, nós podemos ouvir o Senhor. O que o Senhor tem falado para nós nesses dias, esses últimos dias? Falando da transfiguração, na semana passada, Jesus. Falando hoje, da transfiguração no monte. Porque o Senhor quer que nós vejamos isso, irmãos. Isso tem que se tornar real para nós. O nosso espírito, ele precisa estar conectado com Deus. Porque a nossa mente, ela vaga. A nossa mente, ela foge. Mas o nosso espírito, irmãos, é para nós contatarmos Deus. A fé, ela nos dá acesso a Deus, que é Cristo. Então, que o Senhor possa nos conduzir, nos levando a ver o que o Senhor está querendo mostrar para nós.
todas as reuniões, irmão, que nós estivermos, o momento que nós estivermos lendo, ouvindo as mensagens, é um momento de nós estarmos ouvindo Deus falar. Certo? Então, por meio desse falar, dessa prática, que nós vamos ser transformados. A igreja fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas é a igreja edificada, irmão. Então o Senhor, Ele quer mudar as nossas práticas, os nossos costumes, infundir em nós o que é celestial, o que é divino. Isso vai mudar a nossa vida, isso vai nos impactar. Como Pedro ali, ele foi impactado. Tiago e João, eles ficaram impactados com aquilo, porque eles que conheciam o Senhor como uma pessoa simples e humilde, certo? Eles pôde ver ali, ele sendo glorificado. Eles podem ver a glória de Deus. Então, irmãos, o versículo 18 fala assim: ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Então, é um testemunho vivo, irmão. Certo? É um testemunho vivo de algo que ele presenciou. Não é, se o Senhor não tivesse abrido para nós esse capítulo 17 aqui, de 1 a 8, irmão, como que nós íamos entender isso? Alguém falou? Quem falou? É verdade? Então foi necessário, irmão, que antes de Pedro, Tiago e João passar pela morte, eles presenciassem isso, para dar esse testemunho vivo, para nós podermos ver a realidade de tudo que está exposto para nós, liberado para a igreja, para nós também podermos ver. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor possa continuar nos ganhando a cada dia, nos levando a ver realmente o que o Senhor está mostrando para nós. Diante dessa palavra, eu falei: Senhor, a palavra é do Senhor. É o Senhor que fala. Mas o povo vai estar lá para ouvir. Não o que eu estou falando, mas me usa como um canal para que a igreja possa receber a palavra que vem do Senhor. Porque é só dessa forma que vai haver edificação. Se nós tivermos a visão que a palavra é de Deus. Se nós não tivermos a visão da palavra que é de Deus, não tem como haver edificação. Está vendo o tanto que é importante nós valorizarmos aquilo que o Senhor tem mostrado para nós? Voltando aqui em Mateus 17, versículo 2, fala assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Então ali o Senhor viu a glória do Senhor, mas ele também viu Moisés e Elias. Então Moisés e Elias foram pessoas muito usadas no Antigo Testamento. Então Deus usou eles no Antigo Testamento. Moisés apresentava a lei e Elias os profetas. Só que Deus tinha um plano de usar eles também nesse monte da transfiguração aqui, e também no final dos tempos,
a hora que o Senhor vir, que dá início ali à grande tribulação, eles vão estar também na grande tribulação para ajudar aqueles que ficarem. Eu não quero estar lá, irmão. É muito sério, tá vendo? Deus já preparou até alguém para cuidar daqueles que ficarem. Nós não podemos estar nesse grupo. O Senhor tem trazido para nós uma palavra para nos despertar. Ó Senhor Jesus, em Deuteronômio 34, fala, de Moisés, fala assim: assim morreu ali Moisés, servos do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura. Então, o corpo de Moisés, ele foi oculto, escondido, porque Deus tinha um plano, de usar ele nesse monte aqui da transfiguração, e também vai usar ele na era das trevas. E segundo Reis, segundo livro de Reis, fala de Elias, fala assim, versículo 10 e 11, fala assim: tomou-lhe Elias dura coisa pediste, todavia, se me veres, quando for tomado de ti, assim se farás, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, aqui mostra também que Elias, Moisés, ele morreu. O corpo foi ocultado. Mas Elias, ele foi tomado até os céus. Então, essas duas testemunhas, tiveram a sua importância, tanto aqui em Mateus 17, como em Apocalipse, Apocalipse capítulo 11. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 11, 3 fala assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizarem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, aqui mostra que eles vão estar, na grande tribulação, esses 1260 dias, é o período da grande tribulação. Então, eles tiveram a sua importância, representavam ali a lei e os profetas, porque no Antigo Testamento, se não houvesse a lei e os profetas, o povo de Israel, o povo de Deus, ia ficar solto. Não sabia o que podia fazer, o que não podia fazer. Então Deus deu a lei para quê? Para que eles tivessem uma direção. E quando eles agradavam a Deus e quando eles decepcionavam. Então, assim, a lei e os profetas foi para introduzir o povo de Israel no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, isso aconteceu para que esse povo fosse conduzido dentro do plano de Deus. Toda a Bíblia, ela fala de Jesus, da vinda de Jesus. Ela expressa o Senhor.
Então, é Lucas, voltando em Lucas. Ó Senhor Jesus. Lucas 24, irmãos. Lucas 24, 44. Fala assim. Vamos ler todos juntos, irmão? Ó Senhor Jesus. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, e estando ainda convosco. Importa-se cumprir-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então aqui a gente viu que o Senhor já falou isso, que tudo ia se cumprir por meio das leis, profetas e do salmo. Está ligado ao Antigo Testamento. Mas a lei, ela serviu para conduzir o povo de Deus. Então ela teve ali a sua importância no Antigo Testamento, porque toda a Bíblia ela mostra, o Senhor Jesus, a sua vinda. Então nós precisamos de entender o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para nós entendermos o plano de Deus. Desde ali do Antigo Testamento, Deus já preocupava com o seu povo. Por isso foi dado a lei e os profetas, está vendo? Para introduzir o povo da Antiga Aliança na Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Então, louvado seja o Senhor. Em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 22 fala assim: mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Fala assim, o 23 até o 25, fala assim: mas antes que viesse a fé, estava-me sob a tutela da lei, e nela encerrado, para a fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneiras que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos nada ao ai. Até aqui, até o 25. Então aqui fala da fé que de futuro teria de vir. A fé é Cristo. Então, antes que viesse Cristo, eles estavam sobre a tutela da lei. Mas uma vez que Cristo chegou, então essa lei do Antigo Testamento, ali ela termina, certo? E já entra uma era da fé. Aqui esse versículo, todos esses versículos falam sobre a fé. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Fala assim, Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Fala assim, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Havendo a transição do antigo para o novo, houve uma mudança, porque a lei, para você cumprir ela exige que você faz algo para cumprir a lei. Mas, uma vez que a fé veio, nós estamos vivendo a era da graça, certo? Então, por isso a importância de nós exercitarmos o Espírito, para nós podermos entender. Mateus capítulo 11, irmão.
para nós entendermos essa transição aí, 11:13 fala assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Sabendo que João Batista, ele veio como precursor do Senhor. Então, aqui fala da lei, e João, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 17 fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, olha a diferença. A graça e a verdade. Então, hoje, irmãos, nós temos a graça e a verdade. Ó Senhor Jesus! O que é a verdade, irmão? A verdade é Cristo. A graça é Cristo. Para nós vivermos nessa era da graça. Então aqui houve essa mudança, essa transição da lei para a era do Espírito. Então, Romanos capítulo 10. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aqui o capítulo 10 de Romanos, ele fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticasse a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou que ao abismo. Isso é para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ó Senhor Jesus, a palavra da fé que pregamos. Ó Senhor Jesus. Irmão, a palavra é o Evangelho. Cristo trouxe o Evangelho. Cristo trouxe a fé. Então, por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, isso é maravilhoso. O que é que você precisa para ser salvo? Você precisa do nome. O nome Jesus. Esse nome, ele tem o poder para nos salvar, para nos libertar. Muitas situações, irmãos, têm vindo sobre nós. O inimigo está furioso. O inimigo quer destruir todas essas verdades que o Senhor tem trazido para nós. O inimigo, a função dele é embaçar a nossa visão. Mas louvado seja o Senhor, irmão. A palavra também vem para abrir a nossa visão. Esse nome, irmão, é para nos sustentar. Ó Senhor Jesus. Diz que o Evangelho, irmão, tem que ser pregado por toda a terra. Essa é a pressa, o encargo que o Senhor tem para resgatar aqueles que são do Senhor. Ó Senhor Jesus. E essa comissão foi dada à igreja, irmão, de pregar o Evangelho. Prosseguindo, nós paramos no 9, O 10 fala assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz:
todo aquele que nele crê não será confundido. Você não é confundido. Você é um filho de Deus. Não somos qualquer pessoa. O Senhor nos separou e nos selou. Então nós não podemos ser confundidos, misturados com as pessoas do mundo. Se nós estivermos no meio deles, nós temos que fazer a diferença. Expressar Cristo, pregar o Evangelho, posso orar por você, levar eles a conhecer também a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, fala assim, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisa boa. Irmãos, louvado seja o Senhor. Isso aqui mostra para nós que nós precisamos pregar o Evangelho. O Senhor já nos enviou. E graças ao Senhor, o Evangelho está sendo pregado. Vários testemunhos de pessoas que recebem a oração, invocam o nome do Senhor. Muitos convidados têm vindo no nosso meio. Isso é o poder da palavra, irmão. Para transferir as pessoas do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Tem. Louvado seja o Senhor. Mas o Evangelho está sendo pregado. Então o Senhor vai trazer. O Senhor está trazendo. Porque Ele nos salvou e nos colocou na vida da igreja para nos transformar. Então, a vida da igreja, irmãos, é o lugar ideal, certo? Tem muito salvo por aí, mas é importante a base, irmão. A base, que é Cristo, que é a rocha. Isso aí que vai sustentar a unidade do Senhor. Então, nessa unidade, a igreja está sendo edificada por meio do serviço ao Senhor. Quantos estão servindo agora nesse momento? Uns no frio lá fora, outros na recepção, outros na salinha, não é isso? Outros já serviram na música, estão servindo na transmissão. Será que esses que estão servindo fora do salão aqui, lá na rua, não está ganhando graça, irmão? Com certeza, irmão, Deus está suprindo da mesma forma. Porque a vida da igreja é isso, envolve cada um de nós. Então, isso é o mover do Senhor. Nós vamos ter esse coração, irmãos, de servir o Senhor, de participar, do serviço. Se apresenta, irmão, se apresenta para servir. Porque o serviço traz encargo, traz responsabilidade, traz transformação. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando um chamamento. Eu estou aqui. Se me chamar, eu vou. Irmãos, a vida da igreja não é dessa forma. O Senhor separa uns para um serviço, outros para outro, isso aí é normal. Mas nós precisamos estar encaixado em qualquer serviço. Não tem diferença de serviço, irmão. Eu me sinto da mesma forma do irmão que está lá fora cuidando dos carros, de quem está na salinha, certo? Então, assim, todo serviço tem a mesma
importância para Deus, porque faz parte da edificação. Então, teve 15 dias, 20 dias atrás, uma irmã chegou perto de mim, na hora que o irmão já ia subir para compartilhar a palavra, a irmã chegou perto de mim e falou assim: ô irmão, está precisando de uma cooperadora na salinha. E eu já procurei aqui, não tem nenhuma cooperadora aqui da sala. Eu falei assim: não, irmã, se tem necessidade, qualquer irmã do serviço, ela pode servir, ela vai para cooperar. Ela pode convidar e chamar um aí para cobrir lá, para ser uma com a irmã que está servindo. A irmã olhou, né? Na primeira que ela olhou, na cadeira da frente aqui, ó, a irmã parece que estava sentadinha ali, prontinha para receber a palavra, né? Estava no louvor, naquela alegria, né? Ia receber a palavra e tal. Ela estava ali preparada, ela veio para isso. Mas a irmã chegou perto dela e falou com ela se ela poderia cooperar lá na salinha. Irmã, ela pegou a bolsa dela na hora, pôs no ombro e saiu. Irmãos, isso é coração de servir. Ela não justificou, irmã, mas e tal, é porque... Não, irmão. Ela pegou a bolsa, colocou no ombro e foi servir. Isso é edificação, irmão. Nós estarmos prontos para que o Senhor chamar. Certo? É para servir aqui? Amém. É para servir lá fora? Amém. Certo? Então, esse é o processo, irmãos, da edificação, da unidade, da responsabilidade. Certo? Temos que ser um com o encargo, ser um com o mover. Que maravilha, irmãos. Igual nessa semana, final de semana, teve a oferta. A obra enviar os cooperadores, a participação dos irmãos. Certo? Isso aí, irmão, mostra que os irmãos têm coração. Amanhã nós vamos fazer nova oferta de novo, novamente. Por quê? Tem uma necessidade. Então nós vamos ser um, certo? Com o mover do Senhor. Se você ofertou nesse final de semana, amém, Jesus é o Senhor. Mas se você não ofertou, você não estava na reunião, às vezes você estava servindo, amanhã é uma oportunidade para você. Agora, se você ofertou e Deus colocou no seu coração para que você oferte mais, irmãos, faça isso, porque é graça. Isso faz parte da preparação para a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 11, fala assim: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então há uma força, irmão, dentro de nós, há um poder que está operando. Todo mover, irmão, ele vem de Deus. Então, quando nós estamos nesse mover, irmãos, é Deus agindo em nós. Essa força está operando para que a igreja seja edificada no seu tempo certo, para que o Senhor tenha descanso, irmão. O Senhor vai descansar quando a igreja estiver edificada. Então, hoje ainda esse processo, cuidado de nós, todo esse movimento, para que a gente seja transformado. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor está preparando a igreja para poder entrar com Ele na glória. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro.
Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que fala que Pedro compartilha, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para que salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, mas o qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, ele fala que nós somos pessoas que têm esperança. Nós precisamos de crer nessa palavra. E há esperança para nós, indiferente da condição que nós estamos hoje. O que o Senhor quer é uma atitude, uma reação, para que Ele possa completar o seu plano, o seu trabalhar em nós, que é obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a fé, irmãos, é para nos conduzir a Deus. Mas a alma, irmãos, é o complemento da obra. Então, a salvação da alma ali, irmãos, é o fim. Ali termina todo o processo. A fé ali, ela faz com que, durante todo esse tempo, esteja operando para que nós chegamos no final, no fim da linha, a salvação da nossa alma. Nós precisamos de crer nesse poder que está operando para que essa obra seja concluída, irmão. Nós temos um destino, é o reino. Mas para nós entrarmos no reino, nós precisamos estar totalmente trabalhados, totalmente transformados. A nossa fé, irmãos, ela tem que estar produzindo em nós essa salvação da alma, nos levando a tirar, todas as picuinhas, esquisitices, Falou até essa semana no alimento diário, A gente tem tudo isso aí, irmãos, todo tipo de problema, de dificuldade, somos esquisitos, mas Deus, irmão, nos separou da forma que nós somos, para eliminar todas essas coisas do velho homem de nós. Então, louvado seja o Senhor, nós temos uma esperança. O Senhor, Ele preparou para nós, de uma forma muito assim, clara, que as situações, irmãos, problema, Pedro falou, se necessário, nós vamos ter que passar por provações. Então, esse necessário aí, irmãos, isso aí é porque nós precisamos. Nós precisamos. Então, se necessário, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu acho que eu vou parar, vou deixar de ser crente.
porque minha vida agora virou um problema só. Irmãos, isso é porque Deus tem compromisso com você. Ele quer te transformar. Porque se Deus não tiver compromisso com nós vamos viver solto aí, ué. Vamos viver de acordo com o mundo. Vai ser um material para as trevas exterior, o milênio. Porque a salvação do Espírito nós já temos, irmão. Se perguntar a cada um de nós, você é salvo? Você pode falar, no Espírito eu sou salvo. Mas eu estou num processo da salvação da minha alma. Processo de transformação. Então, isso tem que ser a nossa visão, a nossa esperança. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João capítulo 17, irmãos, ali o Senhor teve uma experiência maravilhosa, porque no capítulo 17, versículo 4, versículo 4 fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me foi confiada para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, o Senhor, Ele teve essa experiência, né? Ele cumpriu tudo que foi determinado pelo Pai, Ele concluiu, né? E falou, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, irmãos, nós, ouvindo essas palavras, nós precisamos ter também essa experiência, para poder chegar um dia diante do Senhor, glorifica-me, ó Pai. Isso é uma obra concluída, a igreja edificada. Então, a nossa visão, irmãos, tem que estar nesse complemento dessa obra, para a vinda do Senhor. Então, o poder, esse é tudo que nós vimos para nos transformar, para estar operando em nós, para nos preparar para a vinda, para nós não ser pego de surpresa, não é isso? Então, lendo aqui um versículo de Apocalipse 21. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Apocalipse 21, versículo 3, fala assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Isso aqui, irmãos, é a consumação, é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro, o nosso final, mesclado ali com Deus, nós com Deus e Deus conosco, aquela mistura. Então ali está a obra do Filho nesse período da era da graça. Então a nossa visão tem que estar no galardão, irmão, no que Deus tem para nós. Apocalipse 22, versículo 12. Versículo 12 fala assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o Senhor, Ele não vai vir, irmãos, de mãos vazias. Ele não vai vir de mão vazia, que Ele fala, comigo está o teu galardão. Então, o Senhor já está com o nosso galardão. Então, a nossa vida da igreja, irmão, o nosso viver, tem que ser um viver com essa visão de um prêmio. Não estamos reunindo apenas porque somos cristãos. Não, nós estamos reunindo para nós ser vencedores, receber o galardão e poder reinar com o Senhor. Então, esse tem que ser o nosso propósito. Colossenses
Ó Senhor Jesus, amém. Colossenses, capítulo 3, versículo 4, fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Ó Senhor Jesus, nós vamos ser, irmãos, glorificados com Ele em glória. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não desprezar aquilo que Deus já preparou para mim e para você, ué. Nós temos que ter uma gratidão no nosso coração, que para nós recebermos esse galardão, irmãos, alguém pagou um preço muito alto. O Senhor Jesus, irmãos, Ele deixou a sua glória, como antes da fundação do mundo, que nós lemos aqui em João 17, para vir, para nos salvar, para pagar a nossa dívida, que o salário da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte, não é isso? Então, o Senhor veio e morreu no nosso lugar, com um alto preço, para conduzir cada um de nós para a glória. Ó Senhor Jesus, essa palavra, irmão, precisa de nos impactar. Realmente o Senhor tem mostrado para nós que material para nós edificarmos é ouro e prata e pedras preciosas. Eu não vou ler mais por causa do tempo, né? Mas 1 Coríntios 3, o versículo 12 a 14, fala que nós precisamos estar edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, né, irmãos? Para a gente poder viver tudo isso que o Senhor tem mostrado para nós. O Senhor está mostrando, e que essa transformação possa estar operando em cada um de nós. Somos convocados, somos convocados. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o último versículo, fala assim: exortando e consolando e admoestando, para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Convite do Senhor para cada um de nós, para o seu reino e glória. Na King James fala que o Senhor nos convocou. É mais forte que chamar. Chamar você vai se você quiser, mas uma convocação, irmãos, você não tem como fugir dela. E lá fala que o Senhor nos convocou para o seu reino e glória. Nós possamos viver essas palavras dia a dia. Amém? Jesus é o Senhor. Gostaria de orar para vocês, mim, Senhor nos abençoar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter nos convocado, Senhor, ter nos chamado, ter nos colocado na vida da igreja. O melhor lugar. A igreja é o jardim de Deus, onde o Senhor cuida com prazer. Continua cuidando de nós, trazendo essas palavras, Senhor, para nos impactar, nos tirando do comodismo, das velharias, Senhor, que nós possamos reagir, Senhor. Todas essas palavras, o Senhor tem falado para a igreja. Senhor, abençoa a sua igreja, abençoa cada um de nós, com essa bênção, Senhor, maravilhosa, que é o próprio Senhor, se dando a nós, a cada dia. Senhor, obrigado pela luz, Senhor. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Amém.